Boa noite a todos que estão participando online. Nesse nosso segundo Hangout, queremos estender a conversa sobre a conduta estratégica em continuidade ao encontro Hangout anterior, sobre a feminização da guerra, e queremos explorar a sua relação com o sistema Wing Chun. Hoje teremos para a nossa conversa os mestres Léo Yamura e Nathaniel Rosa. Boa noite, mestre Léo. Boa noite, Renato. Boa noite, Nathaniel. É um prazer mais uma vez estar com vocês para falar sobre o sistema Wing Chun e a inteligência estratégica. Boa noite, mestre. Boa noite, mestre. Boa noite, Renato. Boa noite, Sifu. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo, agradecer pela presença do Sifu, Renato, por ter nos ajudado tanto nesse Hangout, e gostaria de fazer a minha primeira pergunta. Em que momento entra a conduta estratégica dentro do sistema Wing Chun? Embutida na listagem ou apenas se manifesta na transmissão? Bom, Nathaniel, eu acredito que quando você fala embutido na listagem, significa que ele está dentro da estrutura do próprio sistema, né? Dentro dos movimentos propriamente ditos. Seria isso? Sim, isso mesmo. E quando nós falamos sobre a conduta estratégica, temos que observar que esta é a única conduta estratégica possível dentro do pensamento chinês. Por quê? Porque o chinês ele concebe o processo, a realidade dentro de uma realidade processual, ou seja, ele é um processo. Então, quando nós temos um processo, nós temos que, acima de tudo, percebermos como trazer uma forma de encaixarmos nele para que nós possamos seguir esse processo. Por isso que a conduta estratégica, quando nós falamos do sistema Wing Chun, é aquilo que nós chamamos de conduta feminina. Esse termo ele foi cunhado dentro dos cânones do Imperador Amarelo, que é um documento extremamente antigo, que fala sobre, é um tratado, acima de tudo, político chinês. E quando nós estamos falando de conduta feminina, nos remete exatamente ao nome do nosso sistema, que é o Wing Chun. Então, daí a nossa reflexão em cima da ideia de que, ao atribuirmos o nome do nosso sistema a uma mulher, nós estamos de frente a um dispositivo estratégico que nos remete ao tempo todo a refletir sobre a conduta estratégica nossa. Então, quando começa isso no sistema Wing Chun? Desde o começo. Aliás, quando nós estamos no primeiro estágio do sistema, na primeira fase do sistema, que corresponde à primeira trilogia, que é a trilogia fundamental, né, que todos conhecem, que é o Silnim Tao, o Chamkyu e o Biuji, nós temos aí uma fase que é chamada de Sao, ou seja, uma fase de aceitação, de assimilação, de guardar aquilo que já existe. Portanto, já é uma conduta, né, estratégica dentro da ideia do feminino, ou seja, da reação. Eu aceito aquilo que está vindo, em vez de eu ir contra. Por isso que é tão importante essa ideia da reação não ser confundida, por outro lado, com aquela ideia de passividade. A reação é em função de eu estar atento com o que está acontecendo em minha volta, com o que está acontecendo com a configuração que está se formando ao meu redor, na qual eu estou dentro dela mesma, e com isso eu consiga me ajustar à ação do meu adversário. Então essa interação entre eu e o outro é o ponto crucial para nos levarmos a uma outra etapa. Por isso que o primeiro domínio do sistema Wing Chun é chamado de Silnim Tao. Porque quando nós temos muita coisa na nossa cabeça, nós temos muito querer, nós temos muito ideal, nós não conseguimos identificar, perceber o que está em nossa volta e na realidade que nós estamos inseridos. E principalmente aquela realidade que irá se formar. Então, por isso que é tão importante a ideia, né, da conduta estratégica
dentro do sistema Wing Chun. Quer dizer, a conduta estratégica, que é esse processo de reação, ele ocorre o tempo todo do sistema Wing Chun. Tá? Mesmo quando, aparentemente, nós estamos tomando uma iniciativa, mas a iniciativa não quer dizer fazer primeiro. Não quer dizer fazer o começo. Ou seja, é deixar o outro começar. Ou quando nós começamos dentro de uma visão onde não fazemos com que, ou fazemos melhor, com que o outro comece a fim de gerar um movimento em que nós possamos ter a legitimidade do movimento. Aliás, esse é um ponto crucial. A legitimidade do efeito, a legitimidade da relação, quando eu falo isso, é a legitimidade de um golpe a ser dado, ele tem como base a conduta estratégica. Ou seja, é um processo reacional. Se for, mas qual que é o papel do mobilizador nesse processo inteiro? Porque ele já pode estar imbuído dentro do sistema, toda a conduta estratégica, mas ele depende bastante do mobilizador, da capacidade de mobilização, não depende? A mobilização, ela advém justamente de permitir, por isso que é tão importante o sistema e a pergunta, quando se pergunta que se está imbuído no sistema ou está baseado na tutorização, né, ou na transmissão, quando o próprio sistema, dentro da sua configuração inicial, ou seja, quando eu começo a fazer um Chi-Sao, e o Chi-Sao você sabe muito bem que começa a partir de um Luk-Sao. Muita gente pergunta para que existe Luk-Sao se no combate você não vai tocar na mão das pessoas. Mas justamente para gerar uma conduta estratégica. Esse que é um ponto interessante. Então quero dizer, sim, ele está embutido no próprio sistema. Agora, quanto à parte da transmissão, o tutor, ele tem que, por isso mesmo o nome tutor, ele tem que saber como proteger o sistema para que o sistema próprio entre em ação. Quero dizer o seguinte, vamos supor, nós temos o Luk-Sao. Se o Luk-Sao não for feito de maneira apropriada, o Luk-Sao não tem a condição de se fazer de uma maneira onde realmente nós protejamos o sistema, como que ele seria possível o praticante reagir? Ou seja, imagine você, um praticante, muita gente fala o Wing Chun é um sistema que você é muito efetivo, então você vai e golpeia com tudo a pessoa. Ela não vai reagir apropriadamente. Por quê? Porque ela vai estar com medo, ou ela vai querer se proteger para não se machucar. Isso é uma conduta que não é de tutorização. Porque você não está protegendo o sistema, quer dizer, você não está fazendo com que aquela ambiência, aquela configuração que o sistema, né, gerou, fosse devidamente explorada para a conduta estratégica. Então, um dos pontos fundamentais é justamente saber como que, daí a importância do instrutor, ou do tutor, ou daquela pessoa que transmite de maneira qualificada, saber como trabalhar o sistema. Porque senão não adianta nada. Ele só vai fazer os movimentos, e aqueles movimentos são movimentos vazios, e nunca entenderá como que o sistema funciona. Então a pergunta até está ligada, né? A parte do sistema em si e a transmissão. Não dá para dissociar as duas coisas. E a conduta estratégica está dentro dessas duas ideias. E se for, eu posso imaginar então que o programa de inteligência marcial seria um instrumento que faz a ligação entre o sistema e o tutor, e como eu poderia dizer, a capacidade ou a habilitação do tutor de interpretar o sistema para fazer a transmissão? Dentre outras coisas. Eu acho que não só o nosso programa, né, o programa Moya de inteligência marcial, Moya Wing Chun de inteligência marcial propicia isso, mas eu acredito que todo praticante sério, todo mestre sério, hoje ele está muito preocupado com isso.
Por quê? Porque compreender o sistema Wing Chun requer uma compreensão da cultura chinesa. Porque é um sistema que foi constituído dentro do seio dessa cultura. E hoje, claro, né, com a internacionalização, nós ocidentais, claro que temos dificuldade, porque a forma de nós enxergarmos o sistema, a forma de nós enxergarmos a estratégia, ela é totalmente diferente. Então, por isso que é tão interessante nós entendermos esse tipo de situação e como nós vamos comunicar isso para as pessoas. Daí que eu vejo a importância dessa iniciativa, tipo que vocês estão desenvolvendo, do Hangout. Por quê? Porque com isso nós podemos comunicar com as pessoas à medida que elas vão tendo contato com o sistema Wing Chun. Apesar de que, por mais que a gente tenha uma iniciativa no Hangout, ele não vai substituir o contato corporal, certo? Não, claro que isso, ele não vai substituir a noção, né, uma noção muito importante dentro da cultura chinesa, que é do Sanqin, né? Sanqin é essa transmissão pessoal, essa transmissão direta. Mas eu acho que, por exemplo, através dessa iniciativa que nós estamos tomando aqui, as pessoas elas podem perguntar, por exemplo, eu acredito que muitos praticantes sérios de Wing Chun estão assistindo essa nossa conversa. Então eles podem perguntar para os respectivos mestres como que isso pode ser feito. E tenho certeza que à medida que nós estamos dando elementos para a reflexão dessas pessoas, elas terão condições de fazer sua busca própria, né, da melhor maneira, né, que eles possam fazer, quer seja através dos seus respectivos mestres ou através, né, de uma pesquisa pessoal, né? E mais uma pergunta com relação a isso, sempre que você está falando da preparação do tutor qualificado, me passa pela cabeça as fases de mobilização. Intrapessoal, interpessoal direta, interpessoal indireta. E eu imagino que isso também já faça parte, já esteja imbuído, ou o sistema Wing Chun ele já tenha nele próprio essa ferramenta para capacitar o tutor? Isso não tenha dúvida. Tanto é que a necessidade de se existir um sistema advém exatamente dessa capacidade de se transmitir, né, ao longo das gerações, de maneira que ela possa perpetuar a despeito do transmissor. Porque quando você fala de mobilização interpessoal indireta, nós estamos falando exatamente disso, né? Que quer dizer, aquele transmissor original, ele já está sendo, o trabalho dele está sendo preservado indiretamente. Por quê? Porque já é um segundo que está passando para um terceiro. Então isso tudo mostra muito bem a importância do sistema para a preservação do legado. Claro que quando você enxerga o Wing Chun como um sistema de luta, talvez isso não seja tão importante. Aliás, eu até questiono essa ideia de falar que o Wing Chun é um sistema de luta, né? Mas depois nós podemos até conversar a respeito disso, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu acho que é crucial é nós enxergarmos que, acima de tudo, o Wing Chun é um legado. Quer dizer, quando o sistema ele foi construído para ser preservado. E isso é um ponto crucial. Daí a importância do governo chinês reconhecer o Wing Chun como um patrimônio cultural intangível da China. Eu acho isso fundamental, né? Dentro desse programa que a Unesco desenvolveu, né? E o governo chinês aderiu de uma forma massiva, porque não é só dentro de determinadas províncias, a grande maioria das províncias tem recebido grande incentivo para reconhecer os seus tesouros culturais locais, e muitas cidades, não só várias cidades e várias províncias, inclusive, reconhecem o Wing Chun como patrimônio cultural intangível. Então isso tudo é muito importante, por quê? Porque dentro dessa ideia de patrimônio cultural intangível, nós temos a questão da importância de manter o legado.
né? E aí que entra a ideia do sistema Wing Chun, onde eu acredito que se encaixa de uma maneira mais apropriada. Como você bem sabe, Nathaniel Rosa esteve comigo lá em Roxan, quando nós recebemos a placa do governo chinês, reconhecendo o Wing Chun como patrimônio cultural intangível da China. Então, inclusive, nós doamos essa placa para o Secopab, que é o Centro Conjunto né, do Brasil, né, que envolve as operações de paz, né, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha e Aeronáutica, que vão atuar junto à ONU, né, nas operações de paz. E nós doamos isso está lá no museu, inclusive aberto ao público. Então, todo mundo que for ao Rio de Janeiro e visitar esse Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil poderá ver, inclusive, essa placa que o governo da China nos ofertou. Sifu, na pergunta anterior do mestre Renato, ele menciona a questão das mobilizações, né? Eu gostaria, assim, pensando nas pessoas que estão nos assistindo, o senhor poderia esclarecer melhor essa questão das mobilizações dentro do sistema Wing Chun? Isso é um ponto importante, porque você está falando de mobilização e não está falando de ensino, né? Por quê? Porque o sistema Wing Chun, ele não pode ser ensinado. Ele só pode ser aprendido. Então, quando a gente fala, claro, eu falo, vocês falam muitas vezes, porque esse é um jargão muito corrente, fala assim, eu estou ensinando alguém, né? A rigor, o que nós estamos fazendo é proporcionar que ele aprenda. E há uma diferença muito grande. Porque o fato de você ensinar não quer dizer que o outro aprendeu. Quer dizer, o foco da nossa atividade não é ensinar. O foco da nossa atividade é que o outro aprenda. E muitas vezes as pessoas vão aprender aquilo que elas estão preparadas para aprender, e não que nós gostaríamos que elas aprendessem, né? Então, quando nós estamos falando de mobilização, nós estamos falando nesses termos. Nós estamos falando na capacidade de mobilizar uma pessoa. Ou seja, ela aprender a aprender. Ou seja, a mobilização intrapessoal. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto que o sistema permite, daí a importância do sistema e os seus componentes, né, que são listados ao longo das gerações, é permitir que o praticante ele aprenda por ele mesmo. Ou seja, ele acesse o sistema de maneira direta. Daí a ênfase que nós damos ao Sanfat, né? Porque o Sanfat, em última instância, diz respeito a isso mesmo, né? A como que ele, dentro de um contexto de acesso ao sistema Wing Chun, ele consiga extrair as experiências e as vivências que ele, né, adquiriu ao longo dessa experiência. Isso é mobilização intrapessoal. A mobilização interpessoal é aquela mobilização onde você gera condições ao outro de aprender por si mesmo, que é o papel que normalmente os mestres se propõem. Então, eu como praticante, eu me proponho aprender para mim, eu aprender, quer dizer, eu mesmo, né, quer dizer, eu me mobilizar a aprender, que seria a mobilização intrapessoal. Mas os mestres, eles desenvolvem a habilidade da mobilização interpessoal, que é a mobilização onde eu mobilizo o outro a aprender por si mesmo. E aí eu tenho dois aspectos. Um que é direto, quando eu faço isso diretamente, e outro que é indireto, quando eu faço isso indiretamente. Por isso do termo em chinês, Yachin Daiji, quando o discípulo ele é direto, e o termo Choichin Daiji, que é o discípulo indireto, que é aquele discípulo que normalmente nós chamamos de segunda geração, mas pela palavra você vai entender que, né, Choichin quer dizer transmissão indireta. Né? Então, que é por isso de onde vem os nomes que nós usamos em português, né? Nós usamos em inglês e em espanhol, né? Seria a mobilização interpessoal direta e indireta. Né? Então, até achei muito engraçado isso, porque muitas pessoas pensam que isso é uma invenção nossa. Né? Quer dizer, nós estamos desenvolvendo esse tipo de ideia. Não, mas essa ideia é uma ideia muito tradicional,
remonta os tempos do famoso pensador chinês Mencius. Tá? Então, isso é uma preocupação que sempre nós tivemos, quer dizer, dentro da cultura chinesa, de transmitir isso dentro de uma sustentabilidade onde aquele ensinamento ele não se restringisse só à geração seguinte, mas às gerações posteriores, né? Como o Sikun chama, né? O Sikun Moyat, Sikun de vocês, de Hao Ho, né? Aqueles que vêm posteriormente a nós. Esse foi interessante. Eu queria até fazer um parênteses histórico e perguntar como que foi a sua experiência com o grão-mestre Moyá e como que você percebeu e se deu conta que para poder transmitir isso de uma forma mais direta a nós aqui do lado ocidental, como que você percebeu que o grão-mestre já estava se utilizando dessas fases de mobilização? Foi durante o seu treinamento? Foi durante a vida Kung Fu? Obviamente que quando nós somos iniciantes, nós estamos muito focados, demasiadamente focados em nós aprendermos. Então, eu achava assim, a primeira coisa que eu queria fazer era ficar bom. Né, com toda a ingenuidade que essa expressão, né, ela carrega. Né? Quer dizer, o que é ficar bom? Né? Acho que, a rigor, até hoje, ainda estou buscando ficar bom. Ainda não sei ainda que nível, né, que significa esse bom. Mas eu queria ser um praticante respeitável de Wing Chun e conhecer o Wing Chun a fundo e achava que eu alcançar isso treinando muito, que é um equívoco. Né? Ao longo do tempo, né, depois de 30 anos, eu digo para você que acho que um dos grandes equívocos que nós temos iniciantes é que nós queremos treinar o Wing Chun. Nós encaramos o Wing Chun da mesma forma como nós encaramos qualquer tipo de atividade física regular, ou atividade desportiva regular, né? E não é o caso. E à medida que o tempo foi passando, né, o grão-mestre Moyat observando qual seria o meu papel, né, aqui ou no Brasil, ou, né, através do trabalho que vocês desenvolvem, quer seja no próprio Estados Unidos, algumas regiões dos Estados Unidos, outras partes da América do Sul, ou até mesmo na Europa ou na África, ele começou a chamar minha atenção, essa eu acho que é a palavra certa, porque a gente pensa que chamar atenção é gritar com o outro, né? Chamar atenção é como a palavra diz, é chamar atenção, quer dizer, fazer com que a pessoa preste atenção em algo. E, muitas vezes, né, não é gritando que você vai fazer isso, nem batendo. Né? Mas ele me chamou a atenção, numa conversa que eu lembro que nós tivemos, o meu irmão, Kung Fu Pete Parril, havia sofrido um acidente de moto, e nós fomos visitá-lo, nós estávamos indo para Filadélfia, estávamos na estrada, e ele veio conversar comigo sobre, na época eu não tinha ainda 30 anos de idade, e ele perguntou para mim se ele não achava, ele me perguntou se eu não achava que estava muito velho para querer ter alguma pretensão, né, dentro do sistema Wing Chun. E eu, obviamente, né, achando que com 20 e poucos anos ainda tinha muita lenha para queimar, né, mas eu percebi que ele queria que eu respondesse, né, concordasse com ele, né, e acabei concordando. E ele me disse: pois bem, já que você concorda comigo, acho que você deveria focar não em você ficar bom, mas você preparar os outros para ficarem bons. Ou seja, comece a atentar à mobilização interpessoal, não só intrapessoal. Não fica só focado em você mesmo. Mesmo porque, a partir essas mobilizações, elas estão interligadas. Isso é uma coisa que o mestre Nathaniel me observou muitos anos atrás. Né? Que no fundo todas as mobilizações elas não deixam de ser nem interpessoais nem intrapessoais, né? Na rigor elas não sofrem essa separação. E o que é um fato. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando da ênfase, né? E quando nós damos essa ênfase ao outro, dentro daquela ideia da transindividualidade, então nós também acabamos transformando o nosso Kung Fu.
A relação entre eu e o outro, eu e o meu discípulo, o meu aluno, permite com que meu Kung Fu se transforme. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer mestre, qualquer pessoa que se, né, deu ao processo da mobilização interpessoal, passou por isso. Percebeu que mesmo, né, focando no outro, a qualidade da sua expressão com relação ao sistema melhorou. Né? Então isso vem ao longo do tempo. A mobilização interpessoal indireta, ela é mais sofisticada ainda. Né? E quando foi que, né, essa eu acho que nem todos alcançam essa capacidade de perceber a mobilização indireta, mas que felizmente, graças, né, ao convívio que eu tive com o grão-mestre Moyat, né, isso foi possível, né, porque ele era um grande exemplo de mobilização interpessoal indireta. É tanto que você vê, nós estamos aqui, né, ele já faleceu há tantos anos, e nós estamos aqui diariamente falando sobre, né, os seus ensinamentos. Se for, eu tenho uma outra pergunta sobre um conceito que nós já comentamos várias vezes e gostaria de trazer aqui para entender a relação dele com a conduta estratégica, que é o conceito do combate simbólico. Por que a gente fala tanto em combate simbólico? Qual a relação dele com a conduta estratégica? E por que a gente não fala em combate real? Aliás, outro dia falaram que o Léo Imamura só ensina combate de mentirinha, né? Porque é combate simbólico, né? E que as pessoas aqui, né? Que ele, essa pessoa que estava me criticando, que ensinava o combate real, né? E realmente nós não trabalhamos com combate real. Por quê? Porque o combate real é um combate, como a palavra está dizendo, né? Ele é real. E quando nós estamos falando de um combate real, nós estamos falando de um combate que vai chegar às suas vias de fato. E essas vias de fato implica em aspectos ilegais, quer seja, né, o atentado à integridade física do outro, e que pode resultar até no falecimento, no óbito da outra pessoa. Então, eu acho que qualquer escola que se prontifica a ensinar o combate real deve refletir sobre isso. Porque mesmo quando nós temos hoje, né, no advento do MMA, tudo aquilo é simbólico. Por quê? Porque tudo aquilo, você vê, existe um limite, existem regras, existem, né, recursos para salvaguardar a integridade física do outro. Então, ele entra no nível que está muito mais, né, no simbolismo em vários níveis de realização. No nosso caso, o combate simbólico ele é muito importante, porque é através do combate simbólico que nós podemos aprender. E como nós falamos, a conduta feminina não é uma conduta que você assimila com facilidade quando nós estamos numa situação de combate. Por quê? Porque você parte para cima. Porque você, claro, todos nós queremos sobreviver, todos nós queremos, né, quando eu falo sobreviver, não é só sobreviver biologicamente, estou falando sobreviver emocionalmente. E muitas vezes existe muito aquela ideia, eu bato antes do que ele me bate. Sabe? Então eu quero sempre a atitude que geralmente nós nos defrontamos quando nós estamos falando de combate, geralmente a conduta masculina, partir para cima. Né, que é muito curioso porque a pessoa chama o sistema de Wing Chun, mas a gente vê muito dessa conduta dentro das diversas formas de manifestar o sistema Wing Chun. A pessoa parte para cima, não quer nem saber, parte para cima e muitas vezes proporcionando riscos para ela mesma, porque ela não respeita a distância, ela não respeita a legitimidade de movimento. Quando nós temos o combate simbólico, permite sim, toda vez que nós entramos dentro da conduta que não é estratégica, nós podemos retomar essa conduta. Então, o tempo todo, nós estamos trabalhando isso. E o que é interessante, que a condição de combate permite que isso aconteça de uma maneira muito rica. Por quê? Porque é muito fácil nós enganarmos o nosso cérebro. Quando você golpeia dentro de um nível de velocidade, de um nível de tempo,
Nós facilmente enganamos o nosso cérebro no sentido dele acreditar que aquele combate é real. Então, e esse combate, o cérebro só toma consciência de que não é no momento que o golpe ele para antes de acertar a pessoa. Então aí ele toma consciência. Mas até lá todos os efeitos do combate real já foram, já aconteceram, já se sucederam. Como, por exemplo, aquela consciência mais aguçada que você necessita quando você está em premência de morte. Então é muito interessante a questão do combate nesse sentido, porque te dá toda essa vivência, e daí a importância quando nós estamos falando de um sistema, né, de inteligência estratégica, um sistema que trabalha, um sistema de inteligência marcial, que é um sistema que trabalha com experiências marciais, ou seja, experiências que envolvam dispositivos corporais de combate simbólico. Observe que eu não usei a palavra técnica, mas sim dispositivos de combate simbólico. Esses dispositivos de combate, né, eles permitem justamente esse tipo de situação. Por isso que eles têm que realmente ter um grau de efetividade, um grau de impacto que vá permitir que o cérebro acredite que aquilo é real, até o momento que não acontece. E a partir do momento que não acontece, então aí ele vai poder, mesmo errando, né, podendo refletir sobre aquela experiência e, com isso, então, podendo aprender com aquela experiência, que é o mais importante, obviamente, né? Porque ele tem a oportunidade de aprender. Para isso é muito importante ele retomar a uma atitude de tranquilidade, de reflexão. Por isso que você vê, né, como eu falei, né, não há a ideia do treino. Por exemplo, quando você passa por uma experiência dessa, o próximo passo é justamente um momento de reflexão. E por isso que toda vez numa sessão de prática de Wing Chun, você vê que como o ato de beber chá é algo que está muito ligado a isso. Né? Por quê? Porque ao beber o chá, você tem a oportunidade de refletir sobre a experiência. Até o corpo, mais uma vez, vamos dizer entre aspas, né, zerar para que possa começar de novo a experiência. Né? Porque senão a adrenalina vai estar toda, né, tomando conta do seu corpo e você não vai perceber exatamente como que, né, o corpo reage numa outra condição. Então, por isso que é muito importante saber esses costumes antigos, esses costumes tradicionais que muitas vezes parecem apenas chinesices, né? Eles têm um papel muito importante dentro da prática, né? Um papel prático, vamos dizer assim, muito importante. Nathan, vou deixar você falar um pouco. Isso que foi colocado é muito interessante, porque me vem ao pensamento de que a nossa estrutura dentro do sistema Wing Chun, mais uma vez, não está dentro do ensinar, mas do aprender. Tá? Me vem uma pergunta, Sifu, qual que seria o termo? Para o chinês existe um termo para esse aprender sem ensinar, para o chinês? Exatamente, é um termo que Grão-Mestre Moya sempre enfatizou muito, que é do Sanfa, que ele transpôs para o inglês como Kung Fu Life. Porque a ideia desse aprender que você está falando é justamente a noção de Kung Fu, que foi tão debatida e tão enfatizada, principalmente pelos neoconfucionistas, né, no século XVI. Né? Até um pouco antes, tá? Porque os neoconfucionistas eles começam o processo desde a dinastia Sun, né? Que é bem anterior, tá? 500 anos antes praticamente. Então, isso tudo, né, já traz justamente essa ideia de Kung Fu que está muito longe dessa ideia de Kung Fu que nós temos hoje. Que é essa ideia de Kung Fu que está ligada à arte marcial. Lá nesse período, o termo Kung Fu ele tinha uma
abrangência de significados muito mais amplos, né? E que, quando o grão-mestre Moyat chama de Kung Fu, vida Kung Fu, né? Ou Kung Fu Life, ele não está se referindo ao Kung Fu no contexto que nós enxergamos hoje, que é a arte marcial, exclusivamente, né? E por que os cantoneses, principalmente, associaram Kung Fu à arte marcial? É exatamente por aquilo que eu estava explicando com relação ao combate simbólico, né? Que muitas vezes eu acho que isso teve um papel muito importante, né, na época do Bruce Lee. Bruce Lee foi uma pessoa que valorizou muito a questão, né, entre aspas, da realidade das artes marciais, e ele, então, isso hoje as pessoas, né, interpretam isso como uma importância de se ter o combate real, né? Mas nós temos que entender exatamente isso, que o combate real ele vai muito além daquilo que nós gostaríamos que fosse. Então, é por isso que, né, se você sobrevive a um combate real, é porque você é um assassino, você matou alguém, né? Ou se você, né, não sucumbe ao combate real, significa que você morreu. Então, quer dizer, em nenhum dos casos eu acho que traz algum benefício para o praticante, né? Claro que eu não estou aqui para criticar pessoas que pensam diferente do que eu estou pensando, né? E muitos, obviamente, defendem que ensinam combate real, e respeito isso, e, né, eu tenho certeza que o trabalho é efetivo. Mas o que eu quero colocar é que você não precisa, né, trabalhar com combate real para ter um trabalho efetivo, né? Você pode ter perfeitamente um trabalho efetivo sem trabalhar com o combate real, né? Então, quando nós temos, por exemplo, né, a experiência como nós tivemos dentro das operações de paz, menos nas operações de paz, mas mais nas forças especiais, né, nas tropas de elite, lá eles vivenciam a experiência do combate real, né, mas nós não. Tá? Mas lá eles têm essa permissão, inclusive social, para exercer, né, o combate real, né? Fato que e situação que nós civis nós estamos, né, numa outra condição. Então, dentro desse contexto, onde que entra, dentro do contexto do aprendizado, né? Eu aprender. Onde que entra a questão do, por exemplo, do livro, né? É possível, então, a pessoa aprender arte marcial por livro, como a gente vê por aí dentro do mercado? Nathaniel, você está muito ultrapassado, porque hoje o pessoal está aprendendo pelo YouTube, não é pelo livro, tá? Né? Daí eu já sei mais ou menos a sua idade, né? Essa questão do livro, ou né, desses meios indiretos, acho que você está querendo representar, né? Que é os livros, né, o vídeo, né, ou o Super 8. Então, esses recursos, claro que sempre existiram, né? E foram recursos que foram sempre suplementares, algumas vezes complementares, né, à prática principal. Tá? Existe um filósofo que Chuang-Tzu, né, que ele falava o seguinte, ele falava que o livro nada mais representa do que o excremento do ensinamento. Olha só que coisa pesada, né? O que isso quer dizer isso? Aquilo que não pode ser transmitido pessoalmente, então você não tem outra alternativa a não ser colocar no livro. Então, isso quem quiser ler isso com melhor precisão, se não me engano, é o capítulo 13 do Chuang-Tzu, né? Que é um pensador chinês muito importante, né? E ele tem uma obra, obviamente os clássicos chineses recebem o nome dos seus autores, tá? E você vai ver no capítulo 13 justamente falando sobre, né, essa questão. Tá? Então, o livro, ele pode ser perfeitamente, claro, pode ser trabalhado, né? Pode ser útil em determinadas circunstâncias, né? Mas, por outro lado, claro que ele não substitui né, a transmissão pessoal de mestre para discípulo, principalmente na área do Kung Fu, né? Mesmo porque porque o Sanfat, que é essa experiência, né, que depois resulta no Kung Fu que nós estávamos falando, né, ela só advém
né, dessa relação dentro da prática. E no nosso caso, no contexto de acesso ao sistema Wing Chun. Né? Então, quer dizer, por isso que o sistema Wing Chun ele é tão importante para nós, porque é através dele que nós temos um processo sistêmico e sistematizado de como prover a experiência marcial, né? E com isso prover esses níveis de consciência ou esses níveis de percepção que vão nos dar uma maior capacidade de consciência estratégica né, dentro de uma conduta estratégica, como é o tema da conversa de hoje. Bom, estamos chegando aos minutos finais. Eu gostaria de saber, mestre Nathaniel, você tem alguma pergunta para finalizar, algum comentário para finalizar? Eu fiquei refletindo muito sobre todas as nossas perguntas, né, até agora, e me vem à cabeça justamente um termo que nós usamos muito, que é inteligência marcial. Né? Eu gostaria que, se possível, entrasse um pouquinho mais dentro desse assunto, desse tema. Eu acho que é um tema, né, que nós cunhamos, né, e fizemos até, né, o lançamento oficial desse termo em 2003, ou seja, 10 anos atrás. Por isso que eu acho que é tão interessante a gente falar sobre isso agora. Obrigado por essa referência, Nathaniel, por essa oportunidade, porque quando nós falamos de inteligência marcial, nós estamos falando daquilo que representa o Kung Fu. Quer dizer, inteligência marcial nada mais é do que um nome novo para o Kung Fu. Só que se nós não entendemos como que se procede o Kung Fu, tudo isso fica num vazio. Porque no nosso caso, o que nós chamamos de inteligência marcial é aquela inteligência estratégica que é cultivada, que é desenvolvida a partir de uma experiência marcial. Eu quero dizer o seguinte, essa experiência marcial, que como eu havia dito anteriormente, é uma experiência que envolve dispositivos de combates, dispositivos corporais de combate simbólico. Ou seja, não técnicas, mais uma vez estou insistindo. Ou seja, são movimentos que trazem efeitos por si mesmos e consciência a partir do momento que você está envolvido numa experiência desse nível, que é a experiência marcial. Então, quando nós temos os diferentes domínios do sistema Wing Chun, nós estamos promovendo diferentes níveis de experiência marcial. Mas essa experiência marcial, ela só tem como ponto de partida a arte marcial. Por quê? Porque a ideia é utilizar essa inteligência que é desenvolvida a partir dessa experiência no nosso dia a dia. Quer dizer, então a inteligência marcial não é a inteligência para a arte marcial. É a inteligência estratégica que parte da arte marcial, que parte da experiência marcial. Isso que eu acho que é um ponto muito, muito importante. Né? E, aliás, muito típico do sistema Wing Chun. Você sabe que o sistema Wing Chun é um sistema, né, que muita gente chama de Kai Shu Yan, né? Quer dizer, perdão, de Shu Ye Kun, né? Quer dizer, ele teve, a partir de importantes Kai Shu Yan, que são apresentadores formais, para o quê? Os jovens senhores, pessoas de famílias da elite da comunidade chinesa, da sociedade chinesa, para que eles tivessem acesso a um sistema não de arte marcial apenas, mas de inteligência estratégica, para que eles, a partir da experiência marcial, pudessem cultivar a inteligência estratégica. Esse que é o ponto. Por quê? Porque eles administravam bens, eles administravam pessoas, famílias, inúmeras famílias que serviam muitas vezes as suas famílias, né? Então, eram pessoas que tinham que ter um preparo nesse sentido. E com isso, né, o Wing Chun, né, propiciou que nós pudéssemos, né,
cultivar esse tipo de inteligência que hoje é utilizado em diferentes campos da sociedade. E é por isso que eu acredito que o sistema Wing Chun é uma prática extremamente atual e importante, porque esse tipo de experiência, como bem você disse, por isso que ele não é apreendido através dos livros, ele só advém de, né, experiências diretas com mestres qualificados como vocês. Então, acho isso, né, algo muito diferenciado e que, né, eu acho que o nosso trabalho tem muito a contribuir com a sociedade no sentido de complementar a educação formal que, né, as pessoas recebem nas escolas. Quer seja desde a pré-escola até a pós-graduação, né, o pós-doutorado, ou até, né, nos níveis mais, né, elevados, né, da carreira, né, educacional. Então, quer dizer, tudo isso pode, né, de qualquer maneira, contribuir, né, a prática do Wing Chun pode contribuir para que, né, a nossa sociedade, né, possa, né, melhorar a cada vez mais. Bom, já chegamos ao final desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui pelo Hangout Air, e vários outros assuntos que provavelmente vão se tornar mais tópicos para os Hangouts futuros, como vida Kung Fu, inteligência estratégica. Mas, para finalizar, eu gostaria de primeiro agradecer ao mestre Nathaniel, mestre Léo Imamura. Sifu, algum comentário final para fechar? Não, eu queria mais uma vez ressaltar a iniciativa de vocês, né? Porque normalmente nós sempre nos dedicamos a trabalhos internos e esse tipo de iniciativa permite que cada vez mais pessoas possam, principalmente dentro do universo do Wing Chun, possam ter, né, contato com o trabalho que nós desenvolvemos. Então, eu acho isso algo de, né, muito meritório. Quero parabenizar vocês por essa iniciativa e incentivar as pessoas que estão nos vendo para fazer suas críticas. Eu acho isso muito importante, né, porque mais importante do que falar se gostou ou não gostou é justamente nos explicar por que não gostou. Porque isso, assim, eu acho que a gente pode melhorar mais na nossa próxima, né, a aparição. Nós podemos, com isso, falar melhor para o público externo e, né, nós podemos, enfim, aprender mais com as pessoas. Porque este é o grande espírito da conduta estratégica, da conduta feminina. Boa noite a vocês e espero nos encontrar, né, num futuro próximo. Muito obrigado a todos e para todos que assistiram e aos futuros também. Estamos abertos a comentários, sugestões. Você pode deixar seu comentário na conta do Léo Imamura, no YouTube, também Léo Imamura, no LinkedIn, Facebook e Twitter. E até mais, boa noite a todos. Boa noite a todos e obrigado.